Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Thomas, de Física 1, e esse daqui vou estar apresentando hoje o trabalho de colisões de partículas aqui, o simulador de colisão de partículas. Esse aqui é o, é o programa, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho o código, daí depois eu rodo de novo aí, mas esse é o simulador aí. Bom, primeiro aqui, é, definir algumas informações gerais, né? Quantidade de FPS, o número de bolas, né? Que tudo você pode mudar, né? Número de bolas, o raio, né? Porque o raio ele é sorteado, né? E ele é sorteado daí dentro de um intervalo, né? Esse que é o intervalo que ele é sorteado, né? Daí a velocidade é a mesma coisa, né? Ela é sorteada dentro desse intervalo, né? Que você pode mudar também. Daí que defini algumas cores, inicializei a tela aqui, né? Coloquei um título ali em cima, né? Aparece ali colisões, se você for ver. É, E daí, beleza. Aqui eu usei a classe para criar as bolinhas, né? Que é uma coisa que eu não tinha mexido muito antes de fazer esse trabalho aqui. Já tinha uma ideia do que era, né? Essa ideia de orientação em objetos. Mas eu realmente não conhecia, não. Aprendi mais a mexer nesse trabalho mesmo. Daí, eu criei uma classe aqui para o círculo, né? Um círculo, né? Que são todas as bolinhas, né? E daí, né, como é uma orientação a objetos, daí ele tem esse círculo aqui, ele tem umas propriedades, né? Cor, raio, posição x, posição y e velocidade também, né? Daí, bom, a questão aqui também, tanto a posição quanto a velocidade, eu fiz como eu guardei as coordenadas em x e em y delas, né? Decompostas, mas eu também salvei como um vetor, que, que é útil para algumas coisas. Para algumas outras coisas ele é bem útil usar isso como um vetor, né? Então eu usei isso também. Daí, bom, criando as bolinhas aqui, eu aqui eu crio o raio aleatório, a posição aleatória em x em y, e daí assim, para elas spawnarem numa posição aleatória. Daí isso aqui, essa parte do código aqui é basicamente para não spawnar uma bolinha dentro da outra, né? Para que se o raio delas aqui, se a distância entre elas for menor que a distância dos raios, eu gero uma posição nova aqui, em x tanto em y. Né? Isso aqui é o Pitágoras, né? A distância em x menos a distância em x ao quadrado mais a distância em y ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso aí, né? É a distância entre as posições dos centros delas, né? Daí aqui eu pego uma cor aleatória, né? E adiciono o círculo com essas informações aqui, né? Bom, daí agora aqui começa o jogo, né? Daí isso aqui é para fechar o jogo, né? E daí, bom, agora eu vou descer aqui para ficar um pouco mais, por exemplo, mais sentido, né? Daí a cada iteração desse loop aqui, né, desse while, ele vai atualizar a tela e daí ele vai preencher ela de preto, o fundo, e daí para cada bolinha ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai realizar esse loop aqui, que ele vai checar a colisão, vai checar se elas estão colidindo, que é essa função aqui, que ele calcula a distância entre os dois centros, né? Calcula a distância aqui. E daí, se a distância for menor que a soma dos centros, então vai rolar uma colisão. É, e daí ele vai atualizar a velocidade, né? Ah, só uma outra coisa aqui, na verdade, que também essa função aqui, ela compara, tipo assim, ela não compara, eu uso isso aqui, ó, pra ela não comparar duas bolinhas duas vezes, né? Pra comparar cada par de bolinhas uma vez só, né? Pra ele não para ele ser mais eficiente, não ficar realizando duas comparações, né? Porque ele compara só a bolinha atual com as próximas bolinhas, ele não compara a bolinha atual com as bolinhas anteriores, né? Porque essa comparação ele já fez, né? Bom, daí aqui ele vai atualizar a velocidade, né? Que essa parte aqui que é mais de física mesmo, né? Que daí, bom, eu vou guardar as velocidades aqui porque eu vou mexer nelas, né? Então eu não posso mexer nelas e usar elas ao mesmo tempo. E bom, daí aqui pra atualizar a velocidade aqui, eu usei a fórmula, bom, aqui primeiro essa parte da fórmula aqui é a parte das massas, né? Porque assim, na verdade, como essas bolinhas elas têm a mesma densidade, né? Elas têm todas as mesmas densidades, então
o raio delas é proporcional à massa, né? Então, em vez de usar as massas, eu usei de dar uma massa para elas, eu simplesmente usei o raio, entendeu? Porque como o raio é proporcional às massas, eu tô usando os raios mesmo, entendeu? Daí, mas eles atuam como se fosse a massa naquelas contas do Halliday, né? É, daí, daí, assim, essa conta aqui, pra bolinha 1, né? É 2m sobre m1, 2m2 sobre m1 mais m2, né? Que essa fórmula aqui vem das equações de energia, da conservação de energia cinética e conservação de momento linear, né? Porque que tem lá no Halliday, né? Essas equações aí, essa equação aqui, né? Porque como ela é uma colisão elástica, né? Tem tanto a conservação do momento como a conservação da energia cinética, né? Daí, bom, essa parte aqui multiplicada por essa outra parte aqui. Essa outra parte aqui é uma projeção ortogonal, tá? Projeção ortogonal para uma projeção ortogonal do delta v, né? Da diferença das velocidades, projetado na distância dos centros, né? Que é, que é um vetor, né? Daí, né? Por isso que era interessante usar ter tanto as posições como as velocidades em vetores também para poder realizar essa conta de projeção aqui, né? Essa projeção aqui, né, é projeção de U em V, né, como se fosse uma projeção de U em V. Esse aqui é o U, né, esse aqui é o V, né. Daí que essa aqui é a fórmula de projeção, né. Esse cara produto escalar com esse sobre esse cara produto escalar com esse vezes esse cara, né. Temos o U produto escalar com V sobre V vezes V escalar multiplicado por V. E daí a bolinha 2 é a mesma ideia, né? Só troca aqui a 2m1 por m1 mais m2, né? E aqui, em vez de ser v1 menos v2, né? É a diferença contrária, né? Em vez de ser v1 menos v2, é v2 menos v1. E daí a distância é o contrário também, né? O oposto. Só aquilo que eu não mudei, porque como é produto escalar, né? Não precisaria mudar, né? Porque o sinal vai sair sempre o mesmo, né? Mas e daí, na verdade, né, as massas, essa equação das massas aqui, né, essa equação das massas aqui é multiplicada com a equação da velocidade, né, com a equação da projeção, e a V1, a velocidade nova vai receber a velocidade anterior menos tudo isso. Tá, acho que é isso. Daí depois que ele atualizou a velocidade, se as bolinhas colidiram, ele vai atualizar as posições, né, de todas as bolinhas. Daí, aqui atualizando as posições, ele vai mudar a posição, né? Ou seja, a posição em x vai receber a posição em x mais a velocidade, a mesma coisa em y. E daí ele sempre chega aqui se ele não está saindo para fora do mapa, né? Se ele for sair para fora do mapa, ele inverte a velocidade naquele eixo, né? Ou seja, se ele bater na parede em x com velocidade x, ele vai voltar com velocidade menos x, né? Que é isso aqui faz. E ele também faz isso aqui, ele basicamente todas as bolinhas que colidem, elas voltam para a posição em que o raio, em que elas estão a uma distância r da parede, né? Só para elas não entrarem na parede, né? Elas não ficarem ali travadas na parede, que às vezes acontecia. Se você não fizer isso. Bom, daí depois disso, ele vai desenhar todas as bolinhas, né? Depois que ele mudou todas as posições, chegou as colisões, ele vai desenhar as bolinhas. E é isso. Bom, vou rodar de novo aqui. Na verdade aqui, ó, dá pra pôr. Tudo isso aqui dá pra mudar, né? Dá pra pôr mais bolinhas. É, dá também pra mudar a velocidade das bolinhas. Pra diminuir o número de bolinhas. Mexer nos raios. Ó, vou deixar os raios menores e maiores aqui. Né? Daí dá pra sentir mais ainda aquela questão da colisão de massas muito diferentes, né? Tipo aquela do hamster, né? Do hamster que hamster voa, né? E dá pra mexer nas velocidades também, né? Deixa eu mexer nas velocidades aqui.
delas, né? Estão todas um pouquinho mais rápidas, né? Bom, bom, professor, daí queria mostrar um bônus aqui pra você, né? Que eu fiz que foi um joguinho aqui baseado nesse colisor de partículas aí, né? Nesse simulador. Basicamente assim, ó, você é essa bolinha vermelha aqui e você tem que desviar, você se mexe, né? E você tem que se desviar dessas bolinhas pretas aqui, né? Que ficam colidindo entre elas e com as paredes ali, né? O teu objetivo é desviar delas e não deixar elas baterem em você, né? Se elas baterem em você, você morreu, né? Eu morri. É... O objetivo é ficar ao vivo o maior tempo possível, né? Quando você perde aqui, ele dá o tempo que você ficou aqui, né? Então vamos. Tem quatro dificuldades, né? Essas dificuldades elas basicamente mudam a quantidade de bolinhas que tem no campo e a velocidade dessas bolinhas, né? Morri. É... Ó, o difícil agora. Ah, perdi. E o impossível. O impossível é bem difícil. Ah, perdi. Mas então, é isso, professor. Acho que esse era o trabalho. Qualquer coisa aí que se você achar que ficou, que eu esqueci de mostrar alguma coisa, não sei, pode falar e valeu aí, então.